A Idade Média é um período repleto de tragédias, dificuldades, pestes, doenças, perseguições religiosas, guerras, mas também foi um período lembrado pelo crescimento do cristianismo, religião essa que teve a façanha de unificar a Europa, que unificou a Europa medieval foi o cristianismo, também pelas belas artes românicas e góticas, que causam admiração nas pessoas até hoje, por ser muito bela, aqueles vitrais belíssimos que a gente vê nas igrejas. Também tinha aqueles castelos formidáveis, enormes. A Idade Média não foi Idade das Trevas, nem das Luzes. Também seria um exagero da gente falar que foi Idade das Luzes. Mas sim uma época como qualquer outra, com desafios, problemas, morte, miséria, fome, desigualdade. E óbvio que também teve suas características próprias, como as torturas religiosas, os exageros da Igreja Católica, mas também teve avanços nesse período, como a criação das universidades, surgiu o sistema bancário, a utilização do vidro foi aprimorada nesse momento, então a melhor utilização do vidro surgiu o espelho, o óculos, tiveram outras invenções como os moinhos, relógio mecânico, os próprios vitrais da igreja. Então esse período ele foi muito importante para a história humana. Neste vídeo faremos um resumo dos principais acontecimentos, das principais coisas que são estudadas sobre esse período, que são mais lembradas também. Este período que foi um período importante da história humana, juntos refletiremos como ele impacta também na nossa vida. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Fabiano, professor de História. A Idade Média, galera, é um período que se estende do século V ao século XV. Ela começa com a queda do Império Romano do Ocidente, em 453, e termina com o fim do Império Romano do Oriente, ou a queda de Constantinopla, ou o fim da cidade de Bizâncio, que é a mesma coisa. Então o Império Romano ele é tão importante que quando ele acaba no Ocidente, inicia a Idade Média, quando ele acaba no Oriente, inicia a Idade Moderna. Então esse período ele foi muito importante na história humana e hoje faremos um breve resumo sobre as principais coisas que é lembrado sobre ele. Lembrando que os historiadores dividiram esse período em dois para facilitar o estudo. A Alta Idade Média, que é do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que é do século X ao século XV. Então cada período aí, a Alta tem suas características, a Baixa Idade Média também tem suas características próprias, que a gente vai ver ao longo do vídeo. Então vamos iniciar pela Alta Idade Média, que é o período que começa a Idade Média, né, até o século X. Esse período ficou marcado pelo feudalismo. O feudalismo é uma grande propriedade de terra, que tem o senhor feudal como dono dessa terra. Os servos trabalham para ele em troca de proteção. Vamos lembrar que está tendo essas invasões bárbaras, invasões germânicas ainda na Europa. Então a instabilidade política e econômica é muito grande. Então a maneira que eles tinham que se organizar era nesses castelos que a gente vê nos filmes, nas séries, porque eles precisavam se proteger. Então o servo ele é diferente de ser escravo, porque o escravo ele é obrigado a fazer alguma coisa. O servo não, o servo ele se aceita como servo, troca de proteção desse nobre, e o nobre aceita esse servo para trabalhar nessas terras que é dele. É uma relação recíproca, né? A gente às vezes acha que é uma relação injusta e pode ser considerada uma relação injusta, mas na época o servo ele precisava dessa proteção. Viver fora dos muros, viver fora dos castelos era muito arriscado, era muito perigoso, tinha muita chance de você morrer nesse processo. Então viver dentro dessa proteção ajudava muito você se localizar, você ter gente para te proteger nessas fortificações. Então, por isso que o servo aceitava isso. E o feudo é uma grande propriedade. A gente muitas vezes vê fazenda, chácara, essas coisas, é uma grande propriedade de terra e é cercado por muro, né? Tem uma parte que é do nobre, do senhor feudal, e outra parte é dos servos. Vai estar passando as imagens aí sobre como é um feudo, mas não é difícil de entender. Uma grande propriedade que pertence a esse nobre, pertence a esse senhor feudal. A economia deles era chamada de economia de subsistência. O que significa isso? Tudo que eles plantavam era para eles mesmos comer. E de ajuda na Idade Média era um sinal de vergonha. Então se você não consegue plantar tudo que precisa dentro do seu feudo, é sinal de que você não é um bom nobre, não é um bom senhor feudal. Então à medida do possível eles sempre tentavam se virar ali, né? Até resquícios disso fica na gente, né? Essa questão do ideal masculino, ideal de masculinidade, de não pedir ajuda, de não pedir auxílio, ainda é presente na nossa vida ainda hoje. Então isso vem também da Idade Média. O nobre, o homem, ele não podia pedir ajuda, era feio. Era mal visto pela sociedade esse hábito, caso ocorresse. Então tudo que havia
para comer ali era o que eles mesmos plantavam, e eles também não exportavam isso. Na Alta Idade Média eles não vendiam isso para outras regiões. No máximo que ocorria, quando ocorria, era o chamado escambo, que é uma troca, né? Algum tem um alimento aqui e outro feudo tem outro alimento, eles alternam, né? Uma troca de alimentos ali. Por exemplo, a nossa realidade, sei lá, eu troco o arroz pelo feijão, ou o feijão pelo arroz, a carne por um frango, esse tipo de coisa. Uma troca mais ou menos equivalente, mas era uma economia que ela tinha que ser autossustentável, tinha que ser autossuficiente, essa economia dentro do sistema feudal. A sociedade é chamada de sociedade estamental. Como está, vai ficar. Não tem mobilidade social. O que significa isso? Se você pertence a uma classe social, você vai morrer sendo dessa classe social. Hoje em dia é um pouco diferente. A gente, no sistema capitalista, a gente ainda tem a possibilidade, não que seja fácil nem simples, mas a gente ainda tem a possibilidade de ascender socialmente, né? Então, que às vezes passa no programa de TV, no próprio YouTube a gente vê também pessoas que vieram mais de baixo e conseguiram crescer economicamente, né? Ou pelo estudo, ou montando um negócio, enfim, abre mais possibilidades para a gente escolher coisas e mudar a nossa forma de viver. Na Idade Média isso era quase impossível, para não dizer que era impossível. Se você nasceu servo, se nasceu camponês, cara, você tá enrolado. Você tá enrolado. Não tem possibilidade, quase nenhuma possibilidade de você ascender socialmente, você ter uma profissão melhor, você ter uma vida melhor, você ter uma vida mais digna. É quase como se fossem as castas, né, que a gente vê nos indianos hoje ainda vigorando. Era quase como se fosse isso. Você nasceu ali, é pré-determinado que o que Deus planeja para você, o que você vai viver é aquilo ali. As classes sociais que eram da época é o clero, a Igreja Católica, os nobres, que são esses guerreiros, né, e os servos. Tem uma frase que resume bem isso, que é, na Idade Média havia os que trabalham, que é os servos e camponeses, os que rezam, que é o pessoal do clero, a Igreja Católica, que também é responsável pelo conhecimento, e os que guerreiam, os que lutam, que são justamente os nobres. Cada um tinha uma função extremamente específica, extremamente rigorosa no que eles vão fazer. Então cada um tinha que seguir essa função da sua própria classe social. O poder na Idade Média ele é chamado de poder fragmentado. O que significa? O senhor feudal ele manda dentro do próprio feudo dele, ele não manda no feudo do próximo. E ele não manda numa região muito grande. É um poder fragmentado. Vamos supor que cada região administrativa no Distrito Federal seja um poder fragmentado, ou cada estado. Então dentro desse estado, meio que o estado é muito grande, né? O feudo não era desse tamanho, obviamente. Mas dentro desse espaço, quem manda é o senhor feudal. Tem as regras específicas, uma série de regras que é própria desse feudo. Quando você sai desse feudo, se eventualmente precisar ir em outro feudo, é outras regras, outra forma de se organizar. Assim como nas casas, né? Cada casa tem uma forma de se organizar, né? Às vezes a gente ouve dos nossos pais, por exemplo, quem manda nessa casa sou eu, né? Então assim, cada casa tem suas próprias regras, quem manda é o dono dessa casa. Então no feudalismo não é tão diferente assim. Quem manda é o senhor feudal e ele manda somente no domínio dele ali, dentro do próprio feudo dele. Fora disso ele não tem poder. E era um poder que ele fazia sentido dentro do contexto da época, né? Não era democracia como a gente tem hoje, é um poder totalmente diferente. Era passado de geração em geração, né? Herança para o filho homem. Então acontecer esse tipo de coisa, que é diferente da nossa forma de se organizar hoje. Com a democracia que a gente vota a cada 4 anos aqui no Brasil, vota para governador, presidente, é diferente. Antes de eu continuar para falar da Baixa Idade Média, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar para outras pessoas e ativar o sininho para a gente espalhar o conhecimento de história para todo o Brasil. Se você está gostando desse vídeo, se está sendo interessante para você, se você está aprendendo, não esqueça de deixar o like, que é uma forma que o YouTube tem para numerar, qualificar os conteúdos dentro aqui da plataforma. Então eu espero que você me ajude aí para a gente espalhar esse conhecimento para todo o Brasil. Então o que tem da Alta Idade Média é isso, né? Com o tempo, ali a partir do século 7, 8, vai crescendo o Islã. O Islã ele vai crescendo, ele surge ali e vai crescendo, né? No Oriente Médio, vai se espalhando, ele vai chegar na Europa e vai confrontar, né? Tanto é que os islâmicos eles conquistam o atual Portugal, Espanha, chamada de Península Ibérica, e essa Península Ibérica é depois reconquistada nas Cruzadas. E a Baixa Idade Média, ela se inicia mais ou menos ali no período das Cruzadas. As Cruzadas foi um movimento, né, que os cristãos, o Papa unificou, o Papa Urbano II unificou a cristandade
para expulsar os islâmicos da Europa, reconquistar Jerusalém e as terras sagradas, né, do cristianismo. Jerusalém ainda hoje é papo de briga e treta entre as três religiões monoteístas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islã. E aí na Europa se iniciam essas cruzadas que a gente reconhece, né? Vai surgindo várias ordens, entre elas os templários. E aí eles vão para essas cruzadas para tentar retomar essas terras que o Islã conquistou, principalmente Jerusalém. Até a terceira cruzada eles têm sucesso, depois acaba que dá muito ruim. E na oitava cruzada ali já é só inutilidades, né, vamos dizer assim. Mas a cruzada ela foi muito importante. Ela ocorreu do século XI ao século XIII, no partir do Concílio de Clermont se iniciou as cruzadas. Ela, além de ter essa função oficial de retomar essas terras, proteger a Europa, né, e reconquistar essas terras sagradas, as cruzadas ela também tiveram um papel de aumentar o comércio. Então nesse período eles começam a aumentar o comércio, porque eles vão tendo contato com a cultura árabe, e lá eles tinham uma outra forma de se organizar nesse período. Então o comércio ele vai aumentando e vai tendo contato também com essa nova forma de cultura que é dos árabes. Nessas relações, essas trocas, a gente aprende muito com o outro, né? A gente sempre aprende muito com os nossos próximos. Eles acabam trazendo muitas dessas ideias aqui para o Ocidente, né? Que vai dar o início também depois ao Renascimento cultural. Esse renascimento que eu tô falando já é o renascimento comercial, já vai havendo também um renascimento urbano, vai tendo mais pessoas nas cidades, vai tendo mais comércio, vai tendo outras formas de representar a arte, que na Idade Média era só uma arte sacra, uma arte religiosa. É nesse período também que surgem as universidades, que ainda hoje existem, né? Se tornaram populares nessa época. A universidade na época tinha a ideia de um conhecimento mais amplo, que fala tudo sobre o mundo, que seria a fé, né? Então por isso o nome universalidade, né? Universal, essa ideia de totalidade. E quem estudava era esse povo do clero. Vocês veem, a gente às vezes acha ruim estar estudando na escola, ter que fazer algumas coisas, ter que estudar coisas, mas se a gente olhar para o nosso passado, o que a gente tem é um grande privilégio. A gente hoje tem mais acesso à informação. Eu tô aqui na própria plataforma do YouTube, né? Eu aprendo muito aqui também em várias coisas. E em outras épocas isso era impossível, inimaginável. Quem era servo não tinha acesso nenhum ao conhecimento. As pessoas não sabiam ler. Os pouquíssimos que sabiam ler era o clero, era a igreja católica, era o pessoal, esses membros. Nem nobre sabia ler. Então pra vocês verem como o conhecimento hoje ele é mais espalhado, ele é mais acessível, e a gente tem que valorizar isso e usar isso a nosso favor também, para a gente também poder aprender e poder transformar a nossa vida, a nossa realidade e o mundo à nossa volta também. Nesse período do crescimento populacional, ele estava maior que a produção. Então isso foi um dos motivos também das pessoas saírem desses feudos e ir para as cidades. Teve um aglomerado de pessoas dentro do mesmo espaço, não tinha comida para todo mundo. Não tinha refeição para todo mundo. Eles começaram a explorar mais a natureza. Nessa de retirar esses recursos naturais, acabavam vindo uma série de chuvas, catástrofes naturais, e piorou essa situação. E esse período, né, o século XIV, conhecido a crise do século XIV, acontece um monte de tragédia nesse século, e uma delas é a Grande Fome. Não foi a única, mas é um período que se estende a partir dessas grandes chuvas aí, e as pessoas começam a morrer de fome. Não bastando isso, a gente ainda tem a peste negra, a peste bubônica, né? Que os historiadores têm mais ou menos uma noção que surgiu da China também, né? Assim como a Covid-19, a peste negra teria surgido da China nesses contatos entre cultura, né? E se espalhou principalmente em Veneza, porque ali vinham as especiarias das Índias, era um porto, né? Um entreposto comercial. Chegou na Europa por meio dessas embarcações marítimas, né? A peste era Yersinia pestis, né? Essa bactéria que infectava os ratos, e os ratos infectavam os seres humanos. Lá na época eles não sabiam como explicar, eles justificavam isso de uma forma religiosa, né? Vamos lembrar que a Idade Média é marcada pelo teocentrismo. O que é isso? É Deus no centro de tudo. Tudo é explicado a partir da religião. Tanto é que a própria universidade, né, tinha essa função religiosa. Conhecimento, ele era um conhecimento religioso. A forma de explicar a realidade, que era a maneira que eles tinham ali naquela época, explicar a realidade, era por conta da religião. E aí tinha pessoas que até pioravam a situação, como os flagelos, que eles se chicoteavam, causavam feridas enormes, proliferava essa peste. A peste, né, esse nome é a doença, e essa doença ela foi extremamente mortal. Alguns estudos estimam que morreu cerca de 1/3 da Europa. Esses estudos é difícil a gente cravar, porque
tem um tempo já, não tinha estatística, não tinha forma de contabilizar exatamente, mas morria muita gente. A gente consegue ver por meio das fontes que as pessoas morriam e eram enterradas próximas a igrejas, e depois foram surgindo outros cemitérios longe de igrejas, e depois surgiu a igreja depois de ter feito o cemitério. Então isso mostra o tanto de pessoa que morreu. A morte estava ali presente, muito próximo dessas pessoas. Era uma realidade muito difícil, muito dura, muito complicado de lidar com isso, né? E essa alta mortalidade foi também por falta de saneamento básico, aglomeração nessas cidades, alimentação precária, que já estava passando por essa crise de alimento. Além disso, né, a questão da alimentação, o Yersinia pestis ele também infectava outros animais como porcos, além de prejudicar o ser humano, prejudicava outros animais, que indiretamente também voltava contra nós. Isso foi um período conturbado da história humana, assim como a gente passou pela Covid-19, foi um período difícil. A solução também estava mais ou menos por aí lá na época, mas eles não conseguiam fazer esse isolamento social da maneira que a gente fez. Foi um período que morreu muita gente, acabou depois diminuindo, né? Usavam umas máscaras para disfarçar o cheiro, né? Os médicos tentar amenizar essa situação precária, porque eles achavam que a peste ela infectava por meio do ar. Era uma das formas da doença se espalhar, mas não a única. Deixavam feridas enormes, por isso que às vezes é conhecido como peste bubônica, e ficava uma coisa horrível, assim, coisa grande. Depois acabou, com o passar das gerações, morrendo uma pancada de gente, acabou diminuindo essa questão da peste negra no período. Em toda essa catástrofe, no final da Baixa Idade Média, essas fomes, depois essa peste negra, ocorre também revolta dos camponeses, a situação ali estava crítica, eles estavam numa situação mais precária do que tinha antes, um pouco alimentação. Então quando as pessoas estão passando fome, elas normalmente se revoltam, e os camponeses se revoltam. Mas depois desses períodos conturbados, vai surgir ali, vai aumentar o renascimento, né? Vai vindo mais pessoas para as cidades, renascimento urbano, o comércio volta a crescer, renascimento comercial, vai ter novas ideias que voltam para o ser humano, foco, e não para a igreja, para a fé, que vai ser o renascimento cultural. Vai surgindo o humanismo, que é essa ideia do ser humano no centro de tudo, né? Já no final da Idade Média, que marca também o início da Idade Moderna, né? E acaba em 1453 esse período que durou bastante tempo na história humana. O ser humano nessa época teve que ser bastante forte, bastante firme, corajoso. A morte estava presente, as pessoas não conseguiam viver direito até os 30 e poucos anos. Era um período extremamente conturbado, difícil. Ao contrário do que muitos pensam, não foi Idade das Trevas, também não foi Idade das Luzes, mas foi um período que teve sua importância, teve suas características negativas, ruins, torturas religiosas, inquisição, mas um período também teve avanços, teve sobrevivência do ser humano. O fato deles conseguirem sobreviver já foi uma conquista muito grande para esse período, que não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje, e muitas vezes eles não tinham como lidar com essas situações de outras formas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, cara, compartilhar o vídeo, ativar o sininho aí, para a gente ter mais conhecimento de história por esse Brasil. Agradeço demais a audiência de vocês, espero que vocês tenham entendido e tenha te ajudado. Isso aí, falou!